Então vamos lá, campo minado. Qual que é o objetivo? Eu quero fazer um jogo de campo minado em HTML, CSS e JavaScript. Eu tenho aqui um desenho de um campo minado, como seria. Tá? Aqui é um campo que já está todo aberto, mas a ideia é que esse campo comece fechado, né, sem nada, e conforme o usuário vai clicando, vai abrindo as casas e até chegar no momento onde ele, se ele achar uma bomba, explode e perder o jogo. Se ele abrir todas as casas, você ganhou, alguma coisa assim, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu. Eu criei um HTML que basicamente não tem nada, só tem uma tabela, que eu chamei de field, dei um ID para ela, e o meu JavaScript que eu vou desenhar, fazer todas as funções para desenhar o campo e para fazer toda a interatividade do jogo, quando o usuário clica e tudo mais. Vocês vão me ajudar aqui, tá? Então, como eu falei, um campo ele é uma matriz. Eu preciso criar uma matriz e os parâmetros para criar a matriz é as posições das bombas e o tamanho do campo. Então, tendo a, o tamanho da matriz, ou seja, quantas linhas e quantas colunas, e onde estão as bombas, quais são as coordenadas das bombas, eu consigo montar o campo inteirinho em JavaScript. Como é que é isso? Vamos lá. Vamos por parte aqui. Tem umas... Não é tão complicado assim, parece, mas não é. Eu crio primeiro as minas, que nem eu fiz aqui, ó. Tá dando pra ler? Deixa eu aumentar um pouco aqui a letra. Eu criei aqui um campo eu criei aqui uma lista de minas, então eu vou ter uma mina na posição 07, na posição 33, 52, 77. Se vocês forem ver, ó, tá aqui as minas, né? 07, 33 e assim por diante. Talvez esteja até faltando minas aqui. Deixa eu botar uma mina a mais aqui, sei lá. Fala uma aí. 42. 1, 1, 0. Não, 1, 0. 1, 2. Pronto. Vou redesenhar aqui pra ver. Ó, ficou mais interessante. Tem um de 3 aqui e tal. Então tá. Como é que eu desenho o campo? Primeiro, eu vou pegar todas as colunas e eu vou criar um array de linhas. Para começar. Então, eu tenho aqui rows, que seriam todas as linhas da... Lembra daquela representação, né? Eu vou ter, no final das contas, o meu rows vai ser alguma coisa do tipo assim, né? 1, 0, mina, etc. Ou mina, ou número. Enfim, vírgula e assim por diante. Então, no final das contas, eu quero ter uma tabela desse tipo aqui, com várias linhas, e cada linha tem os números das colunas, tá certo? Então eu começo com vazio, ou seja, por enquanto eu não tenho nada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro as minas, primeiro eu vou pegar os lugares onde deveriam ter a mina e vou colocar a mina lá. Colocar a mina no campo. Exatamente, bota a mina no campo. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou iterar, vou de 0 até... e primeiro eu vou inicializar todas as linhas, né? Então eu vou começar, vou pegar esse grupo de linhas que está um array vazio e vou colocar, tipo, vários arrays vazios. Vou fazer assim, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Vou fazer isso, para começar. É o que essa linha faz, ó. Eu fiz um for de 0 até o número de colunas, né? Na verdade, acho que tá invertido aqui. Mas é que como o número é igual, deu na mesma, né? Não, tá certo. Tava certo. Número de colunas. Então eu tenho, para cada linha, eu vou inicializar uma... É que o número é igual, então meio que dá na mesma. 8 por 8, né? Meio que dá na mesma. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá contabilizando aqui. Aqui seria 1, 3, né? 1, 2. É 1, 2? Aí, ó, 1, 2. Então tá certo.
Bom, criei. Aí dentro de cada array que eu criei aqui, que estava assim, né? Eu vou colocar uma mina se eu tenho aqui minha lista de minas, certo? Então eu tenho a posição IJ, posição 00, 01, 02, 03, tá vendo que tem um for dentro do for. Então ele vai começar com 00, depois vai ser 01, depois 02, 03 e assim por diante, tá? O primeiro número é o I, o segundo número é o J. Aí eu vejo. Eu vou transformar minhas minas. Essa linha aqui é um pouquinho complicada. Eu vou separar ela aqui para explicar ela aqui no console do navegador. O que essa linha tem? Eu tenho aqui minhas minas, certo? Que é um array que tem isso aqui. Ó, tá aqui a minha lista de minas. Tá dando para ler aí? Agora deu, né? Então eu tenho essas minas. Como é que eu faço para saber se existe uma mina na posição, sei lá, 0, sei lá, qualquer número, 3, 2. Existe uma mina na posição 3, 2? Como é que eu faço para fazer isso em JavaScript? O JavaScript tem um método que chama includes, né? Então se eu fizer assim, por exemplo, 1, 2, 5, includes. Vocês lembram desse? Ó, include 5? Sim. Includes 4? Sim. Include 7? Não. Entendeu? Então você consegue saber, existe esse elemento lá dentro? Eu inventei aqui só pra ilustrar o que é o includes. O includes vai fazer o seguinte, eu tenho um array e eu quero saber se existe algum elemento naquele array, certo? Então eu estou na posição 3, 3. Eu quero saber, existe uma bomba na posição 3, 3? Como é que eu faço isso? Eu faço assim, mines.includes 3, 3. Só que isso tem um problema. O JavaScript, quando você compara número inteiro, ele funciona bem. Mas quando você compara arrays, ele não funciona muito bem. Então, mesmo que exista, no caso aqui, eu tenho a minha mina aqui, ó. Eu tenho a 07. Então, se eu fizer assim, mines include 07, ele deveria retornar verdadeiro, mas ele retorna falso. Por quê? Porque ele compara esse array que eu criei aqui com o array que está lá dentro e ele fala que é diferente. Apesar deles terem os mesmos números. Porque são dois arrays diferentes com os mesmos números. Então tem um jeito de... meio que um hackzinho para eu saber que é o seguinte. Eu pego os elementos que estão lá dentro e converto para uma string. Eu transformo aquele array que está lá dentro numa string. Certo? Então eu chamo esse JSON stringify. Tá? Então eu stringifico. Então se eu fizer... Lembra do map? Então eu vou fazer um map e vou stringificar as bombas. Então agora não é mais 07 array, é o 07 stringificado. Então se eu stringificar... Nossa, que bonito. Se eu stringificar isso, agora eu posso fazer o includes. Então se eu fizer o includes e também stringificar o que eu quero saber, por exemplo, 07... aí ele dá verdadeiro. Então eu só estou fazendo esse hackzinho de stringificar para poder saber se aquele array, aquele grupo de minas tem aquela posição. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou percorrendo todas as posições e saber, tem mina aqui? Tem mina aqui, posição por posição. E onde tiver, tem uma mina aqui, então tem, então eu boto um asterisco. Não tem, então eu boto um 0. É isso que eu estou fazendo agora. Por que eu estou percorrendo... Estou percorrendo todas as dimensões, né? Então tem aquele quadradinho aqui, começa do 0, vem, então vai, linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, linha 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, linha 2. Na verdade ele tá fazendo de assim, né? Ele tá fazendo de coluna por coluna, né? Porque eu fiz a ordenação assim. Mas meio que dá na mesma. Ele tá percorrendo e vendo se tem mina. Se tem mina, ele marca. Se não tem, ele marca com 0. É isso que eu quero fazer agora. Ok? Então, eu fiz essa condição aqui e vejo se a mina inclui... Aí, então, isso aqui vocês entenderam, né? Estou fazendo um map para transformar um array na string daquele array. Então, eu tenho
as minas. Eu tenho as minas aqui. Só uma dúvida. Esse igual maior é igual maior ou é setinha? É o map. Lembra do map? O map, ele é uma função que recebe uma função, né? Função row. Ó, o map é assim, vamos lá. Vou relembrar o map. Eu tenho um array. Eu quero retornar, quero fazer alguma coisa com os elementos desse array. Então eu chamo map e passo uma função que recebe um parâmetro, certo? Function x. E aí eu quero retornar, por exemplo, esse número mais 1. Então ele vai me retornar um array e aplicar essa função a todos os elementos do array. Esse é o map. Isso aqui tem um jeito mais rapidinho de escrever, que é aquele jeito lá. Em vez de escrever function, taranã, taranã, eu escrevo assim, né? X, e aí eu faço assim, e não preciso nem dar o return, porque ele já retorna por padrão. Então ele simplifica o map. É só isso. É só uma questão de sintaxe do JavaScript. O map recebe uma função. Essa função, o que ela faz? Ela vai ser aplicada a cada elemento do array. E essa aqui é só uma sintaxe, que recebe um x, retorna um x mais 1. No meu caso, recebe um x e retorna um stringify do x. Então vai receber um array, né, que é o que eu tenho aqui, então ele vai receber isso 5,2 e vai retornar a string do 5,2. E vai retornar a coordenada da bomba em formato string. Só isso, ó. Mines é isso, ó. Mines é as coordenadas das bombas e o mines mapped é as coordenadas das bombas transformadas em string. Certo? Aqui, ó, 0,7. Aqui ele é 0,7. 3,3. 3,3. Só isso. Tá? Por que eu quero fazer isso? Porque agora que eu tenho esse array stringificado, eu consigo fazer um includes para saber se ele inclui uma bomba específica. Por exemplo, ele inclui a bomba 11. Então eu faço assim, crio um string 11, né? Opa. E vejo, ele fala: "Não tem a bomba, não tem bomba na posição 11". Então eu vou lá na posição 1 e coloco 0. Isso tudo então é só para conseguir comparar as coordenadas. Isso tudo é para fazer o campo. Eu tô criando a matriz do campo. Porque lembra, eu comecei só com as bombas, as posições das bombas. E agora eu quero a matriz inteira do campo. Eu criei uma lista de coordenadas da onde estão as bombas. É um array que eu defini por mim mesmo. Eu escrevi assim, mines igual, é fixo, eu escolho. Eu escolhi colocar as bombas naquelas posições, na posição 0,7, na posição 3,3, na posição 5,2. Poderia ser qualquer posição. Eu escolhi, poderia ser aleatório. A gente poderia criar aleatoriamente algumas bombas, mas eu escolhi fixamente essas posições. Tá ok? Dentro dessa variável mais tem um asterisco. Não, dentro dessa variável mines é um array de bombas, onde cada bomba é um par de coordenadas, Coluna e... linha e coluna. Ah, não. Então, calma. Eu não preenchi ainda. Esquece aqui. Eu, por enquanto, ainda tô na fase de pegar esse array e decidir onde estão as bombas. Tá? Eu nem comecei a popular os números. Aqui é o resultado final, tá? Mas, por enquanto, na verdade, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar essa segunda parte aqui, ó. Só para vocês entenderem. Ó. Eu tô fazendo isso aqui no primeiro momento. Colocando as bombas onde tem bomba e colocando 0 onde não tem bomba. Tá? Então, parte 1. Preencher as bombas. Então, o que eu faço? Eu percorro, né, de 0 até a posição máxima de colunas, de 0 até a posição máxima de linhas, e vejo, tem uma bomba, esse JavaScript aqui, ó, esse includes aqui, tem uma bomba na posição IJ. Então, essa linha aqui faz isso. Se tem uma bomba na posição IJ, coloca um asterisco na posição IJ. Se não, coloca 0. Simples assim. Tá? É um for dentro de um outro for, percorre de I
até qual número de colunas, de J até o número... Na verdade, tá errado isso aqui, né, gente? É que como o número é igual, é 8 por 8, então dá na mesma, né? Ele vai fazer menor que 8, vai dar na mesma. E aqui é a mesma coisa. Aqui. Sempre a linha coluna? Sim, linha, coluna. Primeiro a linha, depois a coluna. Tanto que eu chamei de linhas a minha matriz. O meu campo começa chamando linhas, né? E aí as linhas têm os arrays, e aí cada número seria uma coluna, certo? Beleza. Até aqui tudo bem? Daniel, Dúvidas? Fala. eu não entendi direito essa encaixe ali depois do include. Ah, eu só estou concatenando, eu estou criando essa string aqui, porque eu tenho a posição I, sei lá, I igual a 5, J igual a 3, porque lembra, é um for, então eu estou percorrendo um por um. Então eu estou simplesmente construindo uma string que é abre colchetes, mais o I, mais vírgula, mais o J, mais string fecha colchete. Tá? Eu estou fazendo isso aqui, ó, para ele retornar uma string no formato stringificado da posição, para eu poder fazer o includes. Ela já vai estar especificada. Aqui eu stringifiquei o array, né? Aqui eu fiz a stringificação do array. Nossa, tá ficando cada vez mais bonito. Eu fiz a stringificação do array com o map, e aí aqui eu tô vendo se ele inclui a posição IJ que eu tô vendo agora. E aí, se for verdadeiro, significa tem uma bomba naquela posição. Então, se tem uma bomba naquela posição, eu vou atribuir na posição, na minha matriz que começou vazia e agora eu estou construindo, na posição IJ, vou colocar um asterisco. Se não tem uma bomba, coloco 0. Você está montando nesse include a coordenada. Eu estou montando essa matriz aqui. Eu estou montando esse campo aqui. Colocando 0, então posição 0, 1 é 0. 0, 2, 0. 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7. Opa, 0, 7 tem uma bomba, asterisco. Aí, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Opa, 1, 2 tem uma bomba, asterisco. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Aí, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Tá vendo? Todas as posições que tem uma bomba, lembra onde tem as bombas? Ó, 3, 3 é uma bomba. 3, 3 virou bomba, e assim vai. Então ele tá indo assim, né? Linha, coluna. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, e coluna 1, coluna 2, coluna 3, e assim vai. Tá certo? Perguntas? Vamos lá? O IJ, você escolheu aleatório? O I é só o nome de uma variável, que eu chamei de I, e aí uma variável J. O I tem a linha e o J tem a coluna. Então a linha, eu começo a linha I com um array vazio. Por que eu coloquei vazio? Porque na hora que eu vier aqui colocar IJ, se não tiver um array na linha I, ele vai dar erro. Porque não vai ter nada lá. Então a posição J de uma coisa que não existe vai dar erro. Então é por isso que eu inicializei aqui. E aí eu fiz. Aí ele vai no array das meninas. Isso. E aí ele verifica se Ele verifica, exatamente, ele vê se aquela posição é uma mina, se for, ele bota o asterisco, se não for, ele bota 0. Ok? Muito bem, agora vem a parte legal da coisa, que é, vou colocar os números onde não é bomba, certo? Todos são 0, então é bom, por que eu comecei todos com 0? Porque eu quero... eu vou somar, eu vou contabilizar. Deixa eu ver quantas bombas tem ao redor. E vou somando. Ah, tem uma bomba aqui? Soma mais um, soma mais um, soma mais um, soma mais um. E vou somando mais um. E ele vai ficar exatamente com o número de bombas que tem ao redor. Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse for aqui. Não é muito difícil de entender. Ele só tem muitas coisas, porque eu tenho que verificar para cada posição, né? Imagina então que a gente tem aqui... são as posições, ó, na verdade são 3 em cima, 3 embaixo, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, certo? Né? Lembra que é um quadrado, né? Eu tenho um quadrado aqui, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. Então eu tenho esse cara aqui. Eu quero saber que número que eu coloco aqui, certo? Então eu vou olhar na linha de cima 3 posições, a posição que ele tá menos 1, a posição dele e a posição mais 1. Na mesma linha eu vou olhar
uma posição antes e uma depois. E na linha de baixo eu vou olhar uma posição antes, na mesma posição e numa posição depois. Entendeu? Então são essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verificações que eu vou fazer se tem bomba ou não. Que são exatamente todos esses ifs aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Todos eles fazem a mesma coisa, só que cada um deles está verificando uma das posições da bomba. Então, primeiro, esse aqui, ó. Na linha anterior, ou seja, I-1, né? Lembra? I é a linha, J é a coluna. Na linha anterior. Bom, primeiro eu vejo, se esse cara que eu tô é uma bomba, então eu não faço nada, porque ele já é uma bomba. Então eu não vou botar número lá. Se ele for uma bomba, então tem essa pergunta aqui, ó. Então eu fiz um for. For de I até o número de linhas, de J até o número de colunas. Então eu vou passar por cada uma posição de novo e vou ver. Essa posição é uma bomba? Não. Tá bom, então se não é uma bomba, eu vou ter que contabilizar quantas bombas tem. Então eu tô fazendo assim. Linha menos 1. Primeiro eu vejo se eu tô fazendo essa verificação aqui, se tá undefined, porque pode ser que eu esteja na primeira linha. Então linha menos 1 vai dar a linha menos 1, né? E a posição menos 1 no array, ela vai ficar undefined. Então se for undefined, eu sei que não tem nada pra lá, eu não faço nada. É uma ponta, exatamente, é um canto. Por isso que eu tô fazendo... Se eu tiver na primeira linha ou na última linha, eu tenho que fazer essas verificações. Para a coluna, eu não preciso fazer isso. Já vou mostrar por quê. Então, a parte essa verificação, supondo que essa verificação deu certo, ou seja, a linha anterior não é um undefined, então eu vejo linha anterior, coluna anterior. Ou seja, eu estou vendo esse cara aqui, tá? O cara de cima. Aí, linha anterior, mesma coluna. Eu até alinhei aqui e dentei o código desse jeito para ele ficar bonitinho assim, tá vendo? O certo seria botar ele aqui, mas aí eu achei que ele fica feio. Tá vendo? É um toque mesmo. É mais fácil de ler, né? Eu poderia até colocar o J aqui, sei lá, no meio. Sei lá. Tava melhor, não sei. Vai da preferência de cada um. Mas, enfim. Por que ele tá pintando isso aqui de rosa? Eu não sei, viu? Então, tá. Não tem erro, não. Tá certo. Ah, não. Tá com erro porque eu botei esse negócio aqui. Ah, tá. Tudo bem. Deixa eu comentar, então, aqui. Tá? Então, aqui... Então, vou fazer aqui do lado. Aqui seria I-1, vírgula J-1. Aqui seria I-1, J. E aqui seria I-1... I-1, J mais 1. Certo? Aí aqui seria I, J menos 1. Aí aqui seria IJ, que seria o próprio cara que eu tô olhando, então eu não vou olhar, obviamente, porque esse é o cara que eu tô querendo botar o conteúdo, né? Então esse aqui não é o meu interrogação, né? Esse é o meu interrogação. E aqui seria o IJ mais 1, tá? Aqui é o I mais 1, J menos 1. I mais 1, J. E I mais 1, J mais 1. Legal? Então é isso que eu tô fazendo aqui, ó. Se a posição I-1 é uma bomba, então eu pego o número que tá na minha casa agora e somo mais 1. Então assim eu vou somando mais 1, mais 1, mais 1. Onde tem bomba em cada uma das posições, vai somando mais 1, mais 1, mais 1. No fundo eu fiz só isso. E por que que eu não preciso verificar a coluna? Porque se ele tentar acessar uma coluna que não existe, não vai ser igual ao asterisco e deu tudo certo. Porque vai dar undefined. O problema de ser undefined no primeiro elemento é que se esse cara é undefined, essa conta aqui do J-1 dá erro. Agora, se esse aqui for undefined, não tem problema, porque ele vai ser undefined, é diferente de asterisco, e ele não vai somar mais 1, então tá tudo certo. Tem que pensar em todas as possibilidades e colocar tudo junto. Exatamente. Eu tenho que pensar em todas as possibilidades para poder somar os números, quantas bombas tem ao redor daquela posição. Então eu estou fazendo para todas as posições. Muito bem, o que eu tenho aqui no final? Eu tenho um array
Então, ó, vou pegar aqui e vou fazer algumas simulações, tá? Vamos supor que eu tivesse uma mina só, mines, igual a, sei lá, eu vou colocar uma mina na posição 0, 0, tá? Só uma mina. O que é o meu field? Então, o primeiro parâmetro do método field, ele retorna o número de linhas, número de colunas. Deixa eu inverter aqui, só para... número de linhas, número de colunas e as minas. Então, o número de linhas vai ser 8, o número de colunas vai ser 8 e as minas vai ser o meu mines. Tá? Aí ele retornou esse array aqui, ó. Tá vendo? Botou a mina aqui, 0, 0, 0, 0, 0, não tem mais nada. Se eu colocar uma mina na posição, sei lá, 2, 2, e aí eu chamar o fields disso, ele vai me retornar um outro campo que tem uma mina na posição 2, 2, certo? Aí agora eu vou salvar esse JavaScript aqui, vou recarregar, e aí agora eu vou chamar de novo. Agora ele vai colocar os números. Ó, tá vendo? Agora ele já colocou os números. Tudo bem? Parece mágico, né? Sim, sim. Parece meio mágico, mas eu fiz pedaço por pedaço. Eu tô dividindo. Às vezes a gente tem um problema muito complexo. Então vamos tentar quebrar esse problema em partes, para conseguir resolver cada parte. Então parte 1. Desenhar um campo, um array, onde eu tenho só as minas. E onde não é mina é 0. A mina eu estou representando por um asterisco como string. E o número é o número mesmo. Depois, vou somar 1 para cada vez que eu achar uma mina em volta de alguma posição. E para cada mina que eu achar, eu somo mais 1, mais 1, mais 1, até dar um número. Então aí eu tenho esse campo aqui. Por enquanto ele está só em memória. E aí aqui eu fiz essa função aqui, que eu chamei de drawTable, que é o que a gente aprendeu nas últimas aulas, que é como eu crio elementos HTML usando JavaScript. Então essa última função aqui é a função drawTable. Então primeiro eu tenho... E ela recebe o que como parâmetro? Ela recebe um campo, que é esse array que está aqui. Esse array que tem no caso. Se fosse um campo minado de, sei lá, 3 por 3. Aí se tiver uma mina numa posição que não cabe, ele não vai mostrar ela aqui. E simplesmente não vai existir essa mina nesse campo. Certo? Eu poderia fazer um campo 100 por 100. Não importa. Ó, um campo gigante. O legal é que eu posso criar um campo que eu quiser, com as minas que eu quiser, de forma dinâmica. Então eu posso... Eu só preciso dizer onde estão... Não, elas já estão... O meu método já aceita um tamanho genérico de campo. Porque ele é um parâmetro aqui, ó. Número de linhas e número de colunas. E as minas. Então, tendo o tamanho do quadrado e onde estão as minas, eu desenho qualquer campo. Certo? Bom, muito bem. Aí é fácil, né? Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada. Essa que a gente viu agora. Que é fazer o array com as minas. Não envolve nada de HTML. Uma vez que eu tenho um array com as minas e as bombas e os números, eu vou desenhar esse campo, que eu chamei o drawTable. Então vamos lá. O que esse drawTable faz? Ele pega cada linha, então ele vai pegar a linha 1, né, que eu usei aquela sintaxe do for de row of rows, né, lembra aquele... Ele vai iterar por todas as linhas e vai colocar cada linha na variável row. E depois ele vai fazer a mesma coisa para colunas, né? Então, para cada linha das linhas, eu vou criar um elemento tr, né? Porque afinal tr no HTML é uma linha. Então eu crio um tr e aí eu vou adicionar nesse tr todas as colunas. Então, aqui eu estou numa linha. Aí eu fiz um for. Para cada coluna dessa linha, eu vou criar um td e vou colocar no texto desse td o valor que está lá o valor que está na coluna, que no fato é ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou um asterisco.
e simplesmente adiciono append child, né? Vou colocar, como eu estou fazendo em sequência, não tem problema, né? Eu crio a primeira linha, coloco as colunas. Crio a segunda linha, coloco as colunas. Quer ver? Eu vou debugar isso aqui para vocês entenderem o que ele está fazendo. Debugger. Debugger. Deixa eu diminuir um pouco aqui para tentar achar aqui o... Aqui, ó. Olha só. Vou fazer aqui, ó. Eu vou debugar esse código aqui, tá? Tem que aumentar um pouquinho. Tem que aumentar um pouquinho? Tá bom. Vou aumentar um pouquinho aqui. Se aumentar demais, eu não consigo nem... Tá dando pra ver aí? Ah, agora sim. Aí. Então eu vou recarregar aqui. Ó, por enquanto o campo tá vazio. Ele chegou nessa linha, o que que ele tem? A coluna é 0 e a linha... E a linha é... Na verdade, sim, a linha inteira é 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Mas ele tá na coluna 0, tá na primeira coluna da primeira linha. Certo? Então essa é a linha. E essa aqui é a coluna, que é 0. 0, o conteúdo que tem dentro não é a coordenada agora, já é o conteúdo da coluna. Então eu crio um elemento TD. Vou criar um elemento. TD no HTML é uma coluna. Step over. O TD é uma coluna, exatamente. E aí eu vou botar o texto desse TD como sendo o conteúdo do array, que no caso é 0. E aí eu vou dar um append child. E aí eu vou adicionar esse TD ao TR. E aí, o que acontece? Não acontece nada, porque eu ainda não adicionei esse TR no meu HTML. Eu faço isso aqui embaixo, ó. Eu faço isso por último. Então, na verdade, ele vai fazer isso tantas colunas, que são 8 vezes. Ó, ele está adicionando 8 colunas na linha. Eu poderia ter feito esse table append aqui antes. Vocês iam ver cada célula aparecendo uma por uma. Mas isso não tem importância, essa ordem? Não, não tem. Pode ser a ordem que você definir. Não sei, não importa, porque eu estou criando a estrutura. Se eu der um append child e ele já tiver no HTML, ele aparece. Se eu colocar ele depois no HTML, ele aparece do mesmo jeito. É que eu achei que você tinha que criar primeiro as linhas, depois colocar tudo dentro da... Então, eu criei uma linha, aí coloquei todas as colunas da linha, aí botei a linha lá. Aí criei mais uma linha. Então, ó, essa foi a primeira linha. Agora ele está na segunda linha. Então ele está indo, ó lá. Criou... Aí ele está criando todas as colunas, 1, 2, 3, só que vocês não estão vendo. Quer ver? É mais fácil para vocês verem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a ordem. Eu vou colocar esse cara aqui antes. Eu vou colocar ele já na tabela. Deixa eu tirar esse debug aqui. E... Como é que eu dou um... é um play, né? Play. Pronto. Ó, vou recarregar aqui. Onde que eu queria? Aqui. Aqui. Vamos lá. Então, vai lá. Criei a primeira linha já está criada. E aí eu vou criar a primeira coluna da primeira linha. Aí ele colocou 0. Então é uma tabela que no fundo só tem uma linha e uma coluna. Por isso que a tabela inteira virou um zerão gigante. Aí beleza. Aí eu vou fazer a segunda coluna. 1. 2. Tá vendo? Ele está adicionando. É uma tabela que só tem uma linha. E aí ele está adicionando as colunas da primeira linha. Agora eu fui para a segunda linha. Criei mais uma linha. Por enquanto essa segunda linha não tem nenhuma coluna, então ele não desenhou nada. Quando eu colocar a primeira coluna, aí ele colocou. Aí vai. Tá vendo? TD é a coluna, Daniel. TR é a linha. É a linha. É a variável que eu chamei de TR, tá? Pode ser qualquer nome. Tá certo? Essa Então- ferramenta de debugger aí, ela tá dentro do navegador? No navegador, no Firefox. Só tem no Firefox? Tem no Chrome também. Aqui eu tô usando Firefox, mas tem, ó. Porque eu nunca tinha visto ela funcionando. Eu já tinha
É muito útil para você, por exemplo, você dá um pause, você coloca aqui, é o breakpoint, significa, ó, pause, quando chegar nessa linha, para. Se eu der um play, ele vai rodar tudo, tá vendo? Play, play, cada play é uma linha, ó, tá vendo? Um quadradinho. E aí vai. Ele vai pausar sempre nesse que a gente chama de breakpoint. Então, se você tiver qualquer código JavaScript e você quiser ver ele acontecendo, você pode ir Pode. nesse debugger e Pode. ele vai passar cada pedaço na sua Pode. frente. Assim. Exatamente. É isso que a gente chama de debugging. Lembra que a gente falou ontem de tempo debugando? É isso. Daniel, onde você definiu o call? Onde eu defini o call? Calma, que agora eu me perdi. Peraí. Vou rodar de novo. O call. O call está definido nesse for. Esse for aqui é aquele for call of row. Então ele vai colocar. Ele vai fazer um for entre todas as colunas, entre todos os números da linha. Aqui, aqui, na verdade, eu sempre esqueço. Tem que botar um var aqui, né, gente? Mas É que mesmo eu tava- assim ele funcionou. Ele funciona. É porque o JavaScript, às vezes, ele não obriga você a colocar o var em todos os lugares. Por exemplo, aqui. Mas o correto é isso. Estava fora da função. Não, tá dentro. Tá certo? Então tá, então... a gente- Nesse segundo for, seria row mesmo? Por que não pegou um row? eu confundi um pouco vocês com os nomes. O rows é a matriz inteira. O row é uma linha. Entendeu? O rows, eu tenho todas as linhas. É uma matriz que aponta para todas as linhas. Então, lembra, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui todas as linhas. Tá? Eu tô colocando aqui qualquer coisa só para mostrar para vocês. Então, o rows é esse negócio todo. O row é cada vez que ele faz no for uma dessa aqui. Então ele faz o row aqui, depois o row aqui, depois o row aqui, entendeu? Mas mesmo sem você ter definido assim o row, ele tá funcionando. Não, eu defini o row aqui, ó. Para cada row das rows, entendeu? Talvez o nome não tenha sido muito... Mas é isso, é uma linha das linhas. Tem várias linhas, eu quero uma linha. Então para cada linha das linhas, depois para cada coluna daquela linha, entendeu? Então, mas aí é assim, a tabela no começo ela é uma linha gigante. Ela é uma linha. A tabela, ela é uma matriz, né? Ela é uma linha de linhas. Ela é um array que tem linhas. Cada posição do array é uma linha. Só que aí eu tô vendo ele montar ali. Primeiro ele monta só uma única célula, tá ali. Aí depois ele vai colocando coluna, depois linha. Eu não sabia que era assim que ele montava. Porque é a maneira como eu tô criando o HTML agora. O HTML eu criei uma linha inteira e aí eu vou colocando coluna por coluna. Como é uma tabela, a tabela vai respeitar as dimensões. Como só tem, até aquele momento, uma linha, então ele vai ocupar aquela linha, vai ocupar a tabela inteira. Entendi. Se eu não definir, porque eu defini no meu CSS o tamanho da tabela, eu coloquei que ela é 500 por 500. Se eu não definisse ela 500 por 500, se eu tirar isso aqui, né? Se eu tirar isso aqui, ele vai ficar assim, ó. Entendeu? É só porque eu defini que a tabela ia ter 500 por 500. Mas senão ele vai fazer só um quadradinho e vai fazendo. Certo? Vamos dar um intervalinho rápido, porque ainda falta bastante coisa pra gente ver. E aí a gente termina o jogo inteiro. Quero terminar o jogo inteiro com vocês. A gente... Daniel, você pode voltar na HTML um pouquinho?